Olá, sou a aluna Bianca Mille, do 7º semestre do curso de farmácia da Unifametro, e hoje venho aqui debater com vocês sobre o papel do farmacêutico diante da pandemia do SARS-CoV-2 e o subtema sobre as alterações laboratoriais na Covid-19. Sabemos que o momento que estamos passando foi exigido que todas as áreas da saúde fossem unificadas para combater o vírus juntos. Com isso, a área do farmacêutico não foi diferente. O farmacêutico demonstrou um papel fundamental, que foi orientando as pessoas sobre os possíveis tratamentos, sobre os possíveis cuidados que se deve ter para não pegar essa doença. Outro papel fundamental foi sobre as fake news que foram criadas constantemente sobre o tratamento para essa doença, que exigia muito sobre o diagnóstico, o uso de alguns medicamentos, o chá disso serve para aquilo. Então, o farmacêutico foi importante nesse momento para combater essas fake news e mostrar que a ciência que estamos passando, que tudo hoje em dia precisa de sua comprovação e eficácia. O farmacêutico também foi importante para diagnosticar e notificar os tratamentos e os possíveis casos sintomáticos. E também é primordial do farmacêutico saber sobre as descobertas do dia a dia sobre esse vírus. Por se tratar de um vírus novo, é fundamental que o farmacêutico saiba de como se trabalhar nesse vírus, como o vírus age no organismo. Por isso, o farmacêutico deve estar sempre atento às novas informações que a ciência, que os pesquisadores descobrem sobre essa doença, sobre o possível tratamento, sobre as vacinas que estão sendo aplicadas e como elas foram elaboradas. O farmacêutico também está incluso nessa parte. Por isso também o farmacêutico deve prestar assistência à sociedade, orientando sobre os riscos que as pessoas tomam quando não usam a máscara adequadamente, quando não higieniza as mãos. O farmacêutico deve prestar essa assistência à comunidade sobre o que a comunidade científica indica como cuidados, como prevenção. Por isso, deve ser educando a população sobre esse assunto. O farmacêutico também ele trabalha em várias áreas, ele vem trabalhando em várias áreas nesse momento pandêmico, inclusive nas áreas de análise clínica. Na análise clínica, o farmacêutico faz um papel fundamental e nisso descobriu sobre as alterações laboratoriais que ocorrem no adoecimento e na cura. Com isso, foi proposto que buscássemos artigos que relatassem essas alterações. E no artigo Achados Laboratoriais e Infecções por SARS-CoV-2, Estudo da Arte, trouxe uma metodologia que reuniu vários artigos desde o período de 31 de dezembro de 2019 a 1º de maio de 2020. Relatando que foi relatado as alterações que ocorreu no organismo. Com isso, esses artigos foram buscados nas bases de dados como o PubMed e o Cielo, e os descritores no MENSI, Medical Subject Heading, ou títulos de assuntos médicos. Utilizaram também os descritores como as palavras-chave 2019 Novel Coronavirus ou Corona ou Covid-19 ou coronavírus. E artigos também que incluíssem assuntos como os achados laboratoriais em pacientes
com resultados positivos, confirmado por teste molecular para a infecção do SARS-CoV-2. Reunindo tudo isso, foram selecionados 19 artigos e submetidos a uma leitura exaustiva na entrega de 4 pesquisadores. Com isso, descobriram algumas alterações no hemograma, como foi possível notar uma redução dos números de leucócitos, gerando uma leucopenia, que é o baixo nível de glóbulos brancos no sangue, o que pode interferir na capacidade de combater a infecção. Teve também uma redução dos números de linfócitos, uma linfopenia, que é um dos achados laboratoriais mais comum, ilustrando o mecanismo de ativação da apoptose e a via de sinalização da P53, induzida por SARS-CoV-2. Em linfócitos, proporcionou uma diminuição da resposta imune ao vírus. Nos eosinófilos, houve um nível elevado dos glóbulos brancos que combate a doença, conhecido como eosinófilos no sangue. A contagem de eosinófilos está entre os achados laboratoriais que mostram potencialmente para predizer a agressão do coronavírus, uma vez que conclui em alguns estudos quase todos os pacientes apresentaram eosinopenia na primeira semana de internação. Também pode acontecer valores aumentados de procalcitocina, de creatinina, de troponina 1, que são incomuns, muito incomuns acontecer essa nova infecção por coronavírus. Alterações em citocinas e tempestades de citocinas também pode ocorrer. Outros achados laboratoriais foram considerados comuns, como a duração prolongada de daprotombina e o aumento de enzima do lactato desidrogenase, LDH. Também há menção ao aumento dos valores da ferritina sérica, da proteína C reativa, CRP, e a taxa de sedimentação de eritrócitos, ESR, o dímero D, a creatinina quinase, CK, alanina traminase, ALT, asparato transminase, AST, bilirrubina total e valores reduzidos da albumina. Tudo isso foi achados laboratoriais e alterações no hemograma. Portanto, conclui-se que é preciso haver mais estudos, mais buscas sobre o assunto que estamos passando, que é a Covid-19, pois a literatura ainda é escassa, mesmo tendo várias modernidades hoje em dia, a literatura ainda continua sendo escassa por não haver investimento nessa área, por não haver investimento na área da pesquisa por parte dos governos. Então, se a gente não consegue conhecer o nosso inimigo, como vamos combater ele? Por isso que é preciso haver mais pesquisas, haver mais investimentos, haver mais modificações como o vírus se trata. Ok, que hoje que a tecnologia avançou muito, mas é preciso também haver um investimento por parte do governo brasileiro, porque a literatura científica portuguesa não tem toda essa riqueza que deveria ter para podermos sairmos dessa pandemia. Então,
Portanto, não houve um consenso sobre os achados laboratoriais e a utilidade, seja como marcadores de prognósticos, seja como a mortalidade ou a gravidade da doença. Ainda não houve o consenso de por que houve essa alteração. E com isso, levantamos a questão de que o porquê que até agora não houve esse consenso sobre esses achados laboratoriais e a sua utilidade. Mas o artigo é de grande modificação para a comunidade científica brasileira, porque reuniu vários artigos em inglês e transformaram para o português. E esses artigos trouxe consigo vários fatos, várias análises que ficaram presentes, que foi a alteração no hemograma, né? Que foi preciso haver essa identificação. Porque mesmo não havendo consenso, a gente sabe que houve uma alteração no hemograma, mas a gente não sabe o porquê houve essa alteração e o que fazer com essa alteração. Portanto, o estudo trouxe consigo esse benefício, o que traz para o leitor uma ideologia que é a busca profunda e reunir os dados que está disponível, e sem falar que agregou os fatos, como eu já disse, agregou fatos à literatura. E também levantou uma questão que deve ser pensada e colocada em prática, que é a busca de informação. Assim como também o farmacêutico busca combater a fake news, também o artigo trouxe para nós essa busca de informação, que devemos buscar as informações constantemente sobre se é verdade, sobre sua eficácia. E, portanto, essas informações sobre esse conhecimento é algo novo, porque por se tratar de um vírus que está praticamente há 1 ano alastrando o mundo todo, que trouxe várias mortes, mudou o cotidiano das pessoas, do mundo, é algo novo que não se tem ainda, mas assim, ainda bem que a ciência avançou muito para estar tratando essa doença, assim como suas interações, como a interação que ela tem no corpo. Portanto, deve ser analisada essas interações tanto nos pacientes sintomáticos, de como o vírus alastrou o corpo, se manifestou no corpo, nos sintomáticos, e houve os sintomas, se apresentou os sintomas, como também deve ser pesquisado como o vírus está no corpo e não manifestou os sintomas. Buscar também o porquê não manifestou os sintomas. Então, esse artigo ele foi importante e ele é de suma importância para buscarmos mais informações. E as informações que buscarmos, reunir e gerar um fato, uma opinião. Então, esse é o meu ver do artigo, que foi essa busca de informações, essa alteração laboratorial que teve, que foi de extrema importância para a população, que houve também a parte de como podemos dizer, a parte de entrar todo nesse consenso para poder chegar a um objetivo final. Por isso é tão importante a pesquisa, por isso que hoje em dia tudo que está em volta deve ser pesquisado, de porquê, como e a finalidade. Portanto, eu sou a aluna Bianca Mille, do 7º semestre do curso de farmácia, e essa é a minha apresentação da APS.
orientador, Pedro Auro. Muito obrigado pela sua atenção.